Eu sabia que eu era diferente. Como é que era o André em pequenino? Tive em negação durante muitos anos. Eu não gostava do que era normal os rapazes gostarem. Fui falar com a diretora da escola e a diretora da escola disse que a culpa era minha. Mas mudaste a forma de vestir e tudo? Continuei exatamente a pessoa que eu era, mas agora eu já sabia como é que eram os bullies. Conseguias-te pôr nos pés dessas pessoas? Perceber porque é que se passava na cabeça? Há 10, 15 anos atrás, o bullying era físico. Hoje o bullying é mais online, que é severo na mesma, é duro na mesma e não estou a desvalorizar, mas quando chegava a mão ao pelo, como eu costumo dizer, doía muito mais. A terapia salvou a minha vida. Se tu pudesses hoje voltar atrás e falar com estes professores e com estas pessoas que sentiste que não estavam lá para ti, o que é que tu lhes dizias? Eu prefiro perdoar. E a comunicação chegou até ti porque... As pessoas diziam muito, estás a aproximar dela porque queres as coisas... Interesse. É óbvio, gente! É óbvio! Eu sou eu. Se chegasses ao André da escola e dissesses que ias estar a fazer o que fazes hoje, falar da forma abertamente que falas e estás aqui a falar sobre isto. Dizia para ele não desistir, para não pensar em coisas tão más como ele pensa. Mas sabes que se eu morresse aos 30 eu disse super feliz. Quanto mais deixares de procurar, mais Isso. aparece. Então no momento em que eu deixei de ter expectativas, apareceu-me um kikiki. E veste a casar. Lá está, se me dissessem isso há uns anos atrás, eu, tu tá maluco. A terapia salvou-te, a Helena também te salvou, Certo. de forma que as redes sociais também te salvam. As pessoas que dizem, não me afeta nada, mentira, afeta, em algum momento vai-te afetar. As pessoas dizem, os teus vídeos salvam o meu dia, melhoram muito o meu dia, mas eu faço aquilo porque aquilo também salva o meu dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago aqui o André Costa, que, para quem acompanha no Instagram, na net, é uma das personagens mais divertidas, sempre de bom humor, que traz sempre o mood muito para cima. E hoje eu já conheço o André fora das câmaras e lembrei-me de o convidar aqui para ele contar um bocadinho da história dele, porque apesar dele ser esta pessoa super divertida, ele tem uma história que não é assim tão divertida, que é bem mais escura, ao crescimento desde a infância à adolescência, a passar a sofrer de bullying, de agressões físicas e mentais, e nós acabamos por explorar um bocadinho desta história, desta fase do André e de principalmente como é que ele encontrou a força para se curar neste caminho, seja através de terapia e de toda a parte espiritual que ele também acaba por abordar muito. Portanto, exploramos vários temas diferentes e hoje em dia o André está aqui muito confiante, cheio de boa energia e passando toda esta fase mais obscura dele e vem-nos contar um bocadinho de como é que foi todo este processo. Não é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume. Olha, antes de mais, eu quero agradecer estás aqui porque acho que é um registro muito diferente teu e estou muito ansiosa por esta conversa, para mostrar esse teu lado, que eu acho que quando estamos os dois juntos eu sou uma pessoa muito calma. Certo. E comigo tu também és uma pessoa calma e quero mostrar um bocadinho deste André, que eu acho que vais mostrando um bocadinho, mas vamos abordar um bocadinho mais a fundo aqui. E quero que te sintas em casa, que estás completamente à vontade. Estou em casa, estou ótimo, estou descalço já, estou aqui agarrado à almofada. Não durmas, mas não. De resto, põe-te à vontade. Obrigado por me teres convidado, porque estou muito contente. Queria começar por te perguntar se me podias descrever como é que era o André em pequenino. Começámos logo assim desse jeito. Olha, o André em pequenino mesmo, era porra, calma que já estou a ficar emocionado, agora estou a começar, que é isto? Dizem que este sofá tem esse efeito. Caramba! Mas é muito engraçado porque de vez em quando passa um filme na nossa cabeça, sabes? E eu venho de uma família muito, muito humilde, muito pobre. Os meus pais nunca me faltaram com nada, mas eu sempre vi o esforço que eles fizeram para que nada me faltasse. Eu não andei em creche porque fui criado com o meu avô e então eu era aquele menino que eu queria muito ser alguma coisa. Eu não sabia o que é que era. E depois era uma fase em que eu sabia que eu não era como os outros meninos, não é? E eu queria ser alguma coisa. Eu sabia que tinha nascido para ser alguma coisa, mas o que não fazia ideia. Então continuava a ser exatamente como sou hoje. Era muito alegre, muito animado, ainda que depois ali na escola e não sei o que foi um bocadinho complicado, mas eu nunca deixei de ser esta pessoa animada que sou hoje, sabes? Então não há assim uma grande diferença. Mas tu sentes que tinhas espaço para sonhar nessa altura? De sonhar dentro daquilo que me davam, não é? Ou seja, a minha família nunca andou de avião. Aliás, eu levei os meus pais de férias pela primeira vez na vida a viajar
há 2 anos atrás, na primeira oportunidade que eu tive de poder retribuir de alguma forma. Então, andar de avião para mim, uma coisa tão comum, ainda que não seja assim tão comum como é óbvio, não é? Mas uma coisa tão comum eu não. Então eu achava que tipo, o dia que eu andasse de avião era o dia que eu tinha vencido na vida. Então eu lembro perfeitamente que a primeira vez que andei de avião fui sozinho e eu fui a viagem toda a chorar. Foste para onde? Amsterdão. E pronto, e estava ali fortíssimo. Então, dentro daquilo que eu acreditava que ia ser alguma coisa, eu sabia que, tanto que eu tirei de animação sociocultural, num curso profissional, eu sabia que eu gostava muito de estar com as pessoas, de comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas. Eu estagiei no lar de idosos durante muito tempo e eu amava aquilo. Então, eu achava que se calhar aquilo era para mim. Então, dentro dos meus sonhos pequeninos, da minha realidade, eu era uma criança sonhadora, sim. E tu falaste também no teu Instagram há pouco tempo, contaste um bocadinho daquilo que se passou no teu crescimento, na escola, Sim. de não teres gostado do ambiente da escola, e Certo. seja por adultos, seja por Sim. colegas. Sabes que na escola, ou seja, quando eu andava na escola, que já foi há alguns anos, ser homossexual, não é? Ser gay, era uma coisa completamente tabu. Não existia isso. Ninguém sabia o que é que era isso, não é? E eu sabia que eu era diferente. Eu tive em negação durante muitos anos. Eu sabia que era diferente. Eu sabia que gostava das mesmas coisas que as meninas gostavam. Os meus grupos de amigos eram sempre de meninas. E obviamente isso era motivo de grande gozo e de insultos e de agressões psicológicas e físicas muitas vezes, só porque eu não gostava do que era normal os rapazes gostarem. E hoje eu sei que havia muitos rapazes na minha escola que eram tal e qual como eu, porque o gaydar nunca falha, mas que eles viam o que eu passava, não é? Porque eu, apesar disto tudo, eu nunca me proibia, nunca deixei de sempre foste Sempre fui. Eu sabia que ia levar na boca, mas eu ia na mesma, sabes? Tipo, eu sabia que ia sofrer, mas eu ia mesmo assim. E os rapazes da minha escola, que eu sentia que também eram assim, eles fechavam-se muito, sabes? Tipo, não eram... Porque era um assunto mesmo tabu. Eu lembro perfeitamente que às quartas-feiras de manhã, por exemplo, era quando eu tinha educação física. E tinha que passar num corredor em específico que era os chefes, não sei se era aqueles cursos profissionais, ou seja, eram aquelas pessoas que tipo, mais velhas, têm que acabar a escola e pronto, não importa como. Eu lembro que tinha que passar nesse corredor e eu lembro que às quartas-feiras de manhã eu usava vários casacos, independentemente do tempo que tivesse, porque amparava a porrada que me davam, sabes? Porque sabia que E as pessoas viam e ninguém fazia nada. E no dia que eu ganhei coragem para fazer alguma coisa, quando fui ter com a diretora da escola, eu disse, olha, isto está a acontecer, porque até chegar a esse ponto é muito difícil, até te ganhares a coragem, porque, ou seja, se eles descobrem vai ser pior. Então no dia que eu ganhei coragem, fui falar com a diretora da escola e a diretora da escola disse que a culpa era minha, que eu tinha que me comportar de forma diferente, porque eu não era igual aos outros rapazes, que se eu queria ser tratado de forma diferente, que eu tinha que me comportar como o normal dos rapazes. Mas não havia mais ninguém homossexual na tua escola? Havia, só que eles reprimiam-se muito, sabes? Eu acho que se calhar eu era aquele que não era dar mais nas vistas, mas ou seja, se eu quisesse usar uma t-shirt rosa eu usava, se eu quisesse gritar eu gritava, se eu quisesse andar como eu quisesse eu andava, enquanto os outros homossexuais que existiam escondiam-se muito, sabes? Imagina, não saíam das portas da sala, ficavam muito nas deles, então esses não eram uma ameaça. E eu era de alguma forma, não te consigo explicar porquê, mas de alguma forma, para as outras pessoas, eu era uma ameaça. Há quantos anos atrás é que isto foi? Isto foi em 2012, 2013. Como é que é possível uma diretora da escola ter esse tipo de comportamento? O mais grave é em 2025 ainda se existir este comportamento. Eu acho que sim. Infelizmente acho que sim. Mas essa diretora da escola teve esse comportamento. Os meus pais nunca souberam nada. Uma coisa que obviamente hoje me arrependo porque obviamente teria sido muito mais fácil. Mas lá está, como os meus pais tinham os problemas deles, não é? De tentar sobreviver. Eu não queria ser mais um. Não querias ser um peso, então achaste, vou falar com a diretora da escola? Vou falar com a diretora da escola, que é ela que realmente pode fazer alguma coisa, e não. E professores, não tinhas apoio? Não, ou seja, porque eu também, depois vinha esta parte da revolta, que era, eu queria ser, como eu era tão maltratado e tudo de errado, eu queria ser o fixe. Então dentro das aulas eu era aquele que era o palhaço, sabes? Aquele que respondia mal, aquele que era expulso das aulas, porque de alguma forma toda a gente ria, toda a gente ficava tipo e durante aqueles 3 minutos
porque as pessoas estavam tipo ei André, não sei o que mais. Eu ficava tipo, é esta cena que eles vão gostar de mim, porque era o meu normal. Ou seja, o normal para mim durante anos a fio, até há muito pouco tempo, era eu saber que as pessoas não gostavam de mim. E eu aceitei isso, sabes? Então aceitei que... Mas tu sentias também da parte da tua família? Tipo, eu não sentia isso da parte da minha família. Eu da minha família também nunca escondi quem é que era, nunca mudava o jeito de ser, sabes? Eu sempre fui a pessoa que sou hoje, falar alto, espabanante, com tiques, com gestos, com forma de falar, com forma de estar diferente. E nunca escondi isso da minha família. Mas a minha família, hoje, completamente à vontade, mas a minha família também não sabia muito bem como é que havia de lidar com aquilo, não é? Porque é óbvio, eu andava com os saltos altos da minha mãe, ou seja, não é? Eu era o gay 100%, mas eles não sabiam muito bem lidar com aquilo. Então se não falarmos, não existe, sabes? Então meio que era não um era assunto, não era um assunto sequer. Por isso é que também se calhar não sentias. Sim, Podias por desabafar isso é que nesse sentido. não falava com eles, porque aquilo era o meu normal, genuinamente. Então eu achava que eles não iam fazer grande coisa. E quando eu achava que alguém podia fazer alguma coisa, que era ser a diretora da escola, ela não fez. Então eu passei pronto, ok, se esta pessoa que tem poder de fazer alguma coisa não vai conseguir fazer, mais ninguém vai conseguir. E então, pronto, até ao 10º ano, até depois do 10º ano eu disse, tipo, mudei de escola e disse, não, acabou. Tive até agora a levar na boca, agora não vou levar mais. Vou vestir aqui uma skin qualquer que... Mas mudaste a forma de vestir e tudo? Não, continuei exatamente a pessoa que eu era, mas agora eu já sabia como é que eram os bullies. Então, na hora em que eles estavam a começar, eu marcava a minha posição. De muitas formas erradas, fiz muitas coisas erradas que me arrependo muito. Mas eu tinha que marcar a minha posição, sabes? Tinha que marcar ali o meu limite, de alguma forma. Então, a partir daí foi mais leve. Mas tu estavas a comentar também no Instagram que sentias que não tinhas muitos amigos que te apoiassem. Tu davas-te muito com raparigas, essas raparigas não sentias que estivessem do teu lado? Essas raparigas, eu tenho uma amiga até hoje, continua do meu lado, que vem desde a escola, que ela também era de uma minoria, e então ainda se mantinha e ainda me ajudava da forma como podia ajudar, não é? Mas naquele tempo, o que era ajudar? Sabes? Toda a gente ficava, ok, ele é um rapaz, mas não se parece com os outros rapazes. Então o que é que ele é? Onde é que ele entra? Sabes? Porque as pessoas têm que ser colocadas dentro de caixinhas, não é? E eu era aquela pessoa que ninguém sabia em que caixinha colocar, porque não existia. Então, da forma que elas conseguiam ajudar, elas iam ajudando, mas, ou seja, elas viam muitas vezes a ser agredido. O que é que elas iam fazer? Eram raparigas contra rapazes. Muitas vezes elas mandavam parar, mas o que é que adiantava? Não adiantava de grande coisa, sabes? Sim, também é o sentimento de impotência, né? Certo. Vamos lá, tanto E tu como elas. não a julgo. Hoje, com 5 anos a caminho de 6 anos de terapia, perdoo toda a gente. Não culpo ninguém. Eles também não sabiam o que é que estavam a fazer. O que é que achas que isso acontecia? O que é que conseguias-te pôr nos pés dessas pessoas hoje em dia e perceber porque é que se passava na cabeça? Não consigo te responder a isso. Não sei o que é que se passava na cabeça deles. De alguma forma era uma ameaça, mas não sei bem qual era o motivo que os levava. Porque isso ainda acontece. Nós estamos a falar Sim, há era anos isso que eu atrás, te mas perguntar. isso Hoje em ainda dia, acontece. como é que tu vês esta situação? Achas que já caminhamos, já demos bastantes passos? Melhorámos muito, como é óbvio. Uma coisa que eu costumo dizer, ainda que seja válido e duro da mesma forma, mas há 10, 15 anos atrás, o bullying era físico, sabes? Era olho no olho. Hoje o bullying é mais online, que é severo na mesma, é duro na mesma, e não estou a desvalorizar, mas quando chegava a mão ao pelo, como eu costumo dizer, doía muito mais. Claro. Então, claro que hoje infelizmente ainda acontece muito. Gostava que acontecesse menos, gostava de que houvesse mais voz a falar disso, sabes? Porque eu tenho a certeza que se houvesse alguém a dizer na minha época, tipo, olha, isto que estás a passar não é certo, tu estás certo, tipo, tu não és anormal, tu não és estranho, fala com alguém. E se esse alguém não te conseguir dar ajuda, fala com outro alguém. E fala Sim, com mas vários isso tem alguém. de partir de professores. E eu espero Estrutura na escola, porque não são as crianças da tua idade que vão ter este raciocínio. Sim. Mas lá está. Ou seja, eu espero que isto hoje já parta desse princípio, como é óbvio, não é? Mas caso alguém ouça, não é? Que caso alguém esteja a ouvir, que
que realmente não há nada de errado e que é que faz toda a diferença, sabes? Tenho a certeza que fazia. Se houvesse alguém a dizer-me naquela época, tipo, está tudo certo, tu não és errado, tu vais encontrar o teu propósito, vais encontrar o teu caminho, vai custar muito, mas tu vais conseguir. Tinha custado menos, sabes? E tu estavas a contar que mudaste de escola, foi a partir daí que tu começaste a ver uma luzinha de que vou encontrar o meu caminho, eu vou dar a volta por cima? Foi a partir desse momento em que eu comecei a estabelecer mais limites, sabes? Mas depois vem, ou seja, a psicologia já estudada, ou seja, depois dessa fase de turbilhão vem a parte da revolta, sabes? Eu fiz muitas coisas. Eu tenho 2018 aqui, porque 2018, de tudo isto, 2018 conseguiu ser o pior ano da minha vida. Foi o ano que eu tive, que eu achei que ia morrer, e aliás eu tentei, inclusive. Só que depois eu olho, sabes, e penso, ok, se eu fui capaz de passar isto tudo, não há nada na minha vida que seja um problema. Nada. Então hoje se me perguntas qual é o teu medo, eu não tenho medo de nada. Sabes, eu passei por tanto, eu não tenho medo de absolutamente nada. Nada, 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 nada. Sabes, venham. Como é que passaste esse ano? Como é que conseguiste? Olha, com terapia. Mas como é que tomaste esse passo de ir para a terapia, em primeiro lugar? Porque eu estava num lugar muito, muito mau. Muito mau. Mas era normal em tua casa, ou seja, tu conseguiste falar com os teus pais e dizer eu quero ir fazer terapia? Não. Ou seja, em 2018 eu tentei emigrar para Amsterdão, lá está, e tentei lá e vivi lá durante 3 meses. E eu estava num sítio que não era bonito, ainda não tinha tratado sequer o que é que estava a acontecer, e eu mudo de país, estive lá durante 3 meses sem família, sem amigos. Ou seja, se eu já estava mal, fiquei péssimo. E foi aí que eu pensei, tipo, não, isto, ok, se eu continuar assim, eu já não via, sabes, eu era tipo, opá, olha, era aquela pessoa tipo, opá, olha, se agora tiver um acidente, está-se bem, sabes, infelizmente. E de repente a terapia... Já estavas a desistir aos pouquinhos? Já estava a desistir completamente, aí já tinha mesmo desistido. Até que em conversa com uma amiga, ela fala-me de uma terapeuta, que é a minha terapeuta até hoje, e disse-me, pá, olha, eu já estive nesse lugar assim escuro da vida, mas é por questões diferentes, que ela era por causa de um término e não sei o quê, e eu fui aqui à Cláudia, e ela tipo, tem uma forma muito diferente de fazer terapia, ela usa hipnose, hipnoterapia e não sei o quê, se calhar vais gostar. E eu, do género, nunca tinhas feito nada antes? Nunca na vida, nem na escola, a passar isto tudo com psicólogos na escola, nada, zero. Pá, olha, seja o que for, e marquei uma sessão com ela e estive lá 4 horas e pronto, e depois Fizeste até hoje. hipnoterapia? E fiz hipnoterapia, fiz a hipnose, pronto. E depois, entretanto, fui escalando a terapia, não é? Fui fazendo semanalmente e fui encontrando aos pouquinhos o propósito do que era viver de novo. E agora, claramente, consigo perceber que ainda bem que a terapia salvou a minha vida. A importância de ter as ferramentas e o apoio. Completamente, sim. A terapia salvou a minha vida. Completamente. Se eu não tivesse feito a terapia, não sei se eu estava aqui hoje a conversar contigo. Por isso é que eu acho importante. Estou arrepiada. Não é fácil, eu sei. E vamos falar do patrocinador de hoje, que é a Highwell, e principalmente no episódio que estamos aqui a ter com o André, que ele já disse várias vezes que a terapia salvou a vida dele. A minha recomendação para vocês é a Highwell como plataforma de terapia de saúde mental, em que vocês podem fazer mesmo as sessões online. Acaba por facilitar todo o processo. Por acaso o André teve sorte e descobriu a terapeuta dele à primeira, mas todo esse processo para mim foi custoso, foi demorado até encontrar o psicólogo certo, e na Highwell facilita isso porque vocês conseguem ter uma consulta inicial de 15 minutos, testar, verem se o match acontece com o psicólogo ou não, e a partir daí decidir então avançar para as consultas de terapia. Portanto, eu tenho um código de desconto para vocês de 15%, que é 15 Mariana Ribeiro, que a partir da primeira consulta, se aplicarem esse código, têm então 15% em todas as consultas. Espero que ajude, espero que se decidirem dar este passo de explorar a terapia, trabalhar em nós, nos nossos traumas, em tudo isto, que efetivamente, tal como o André, eu também senti e sinto que tem um impacto gigante na minha vida, que não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse feito e passado por este processo de terapia. Portanto, fica aqui a minha recomendação para vocês. Amiga, faz parte. Achas que se tu pudesses hoje voltar atrás e falar com estes professores e com estas pessoas que sentiste que não estavam lá para ti, o que é que tu lhes dizias? Como eu te disse, eu perdoei toda a gente, sabes? Aliás, há bullies, ou houve bullies, que obviamente agora com um bocado mais de exposição, não é? Mandaram-me mensagem já
alguns a dizer tipo, olha, desculpa, eu sei que não vai Sério? fazer diferença nenhuma, mas foi tudo muito errado. E eles agora também estão com uma vida miserável e por isso é que eu os consegui. por isso é que eu vida também, deu uma por isso é que eu volta. também consegui perdoar. 180 Atenção, graus. que um está a pulsar em casa, não sei o quê. Por isso é óbvio que eu desculpei, mas calma, que eu também não sou trouxa, né? Desculpei porque eu vi que eles estavam piores que eu, estou a brincar. Mas houve realmente alguns que tiveram esse passo, que é importante também, não é? Reconhecer. Eu acho que é muito bom. E eu perdoei toda a gente, até mesmo a diretora da escola, os professores. Porque eu percebo que há uns anos atrás era difícil também. Não devia ser, como é óbvio, não é desculpa, mas eu prefiro perdoar, sabes? Eu prefiro perdoar porque o que é que vai mudar a minha vida se eu continuar a viver com mágoa, se eu continuar a viver com maus sentimentos, sabes? Com coisas más, a pensar coisas más dessas pessoas. Nada, não vai alterar nada. E o que é que vai alterar se eu perdoar essas pessoas? Nada, mas eu prefiro viver com o perdão do que com a... Sim, ficas mais leve tu, Sim, não é? No fundo é isso. Então, E tu hoje estavas vivo lá. a contar que na infância tu sentiste que sempre sentiste que eras um menino que querias fazer Sim. alguma coisa. E na altura da adolescência, quando estavas a passar por isto, continuavas a sentir isso? Sempre teve em ti? Ou foi só depois de passares esse ano 2018 e começares a descobrir E eu mais do André? continuei sempre a saber que eu ia ser alguma coisa diferente. Eu não sabia o que era. Eu tinha Snapchat, eu tinha um canal de YouTube péssimo. Eu sabia que queria fazer aqui alguma coisa, queria que as pessoas me vissem, mas ao mesmo tempo era um sentimento agridoce, que é de género. Eu quero que as pessoas vejam, mas ao mesmo tempo não vejam, porque mais pessoas a ver é mais pessoas a tratarem mal. Então depois, ou seja, como nunca pensei sequer no digital ou coisa que se pareça, então fui para Amsterdão para trabalhar na recepção de um hotel, e depois voltei e trabalhei numa empresa como comercial, depois trabalhei num restaurante, depois trabalhei, ou seja, várias coisas que fui trabalhando até... E a comunicação chegou até ti porque... A comunicação chegou até mim, porquê? Isto é curioso, porque tenho uma amiga que também me salvou. Ou seja, houve ali uma fase em que acho que estávamos todos um bocadinho tipo, a descobrir o que eram as redes sociais e não sei o quê, não é? Eu tinha um grupo de amigos, que hoje já não somos tão amigos assim, que não gostavam particularmente da Helena. E houve uma vez que eu estava, já contei isto no nosso episódio, uma vez que eu estava a usar uma cena falsa, um lenço falso, Louis Vuitton ou qualquer coisa, e pus um story a dizer: a Helena Coelho e José Castelo Branco, porque é que choram? Tipo, porque não sei o quê. O José Castelo Branco bloqueou-me. E a Helena respondeu. ficou tua amiga. E a Helena respondeu. E pronto, ficámos amigos. E depois, pá, foi tudo tão natural, sabes? Foi tipo, ela ia, depois, entretanto, começou a pandemia, fazíamos alguns diretos, participava nos diretos delas, as pessoas começaram a gostar muito, a nossa relação começou realmente de forma genuína e muito simples a ser muito próxima. E obviamente, por consequência, aparecemos mais, não é? E por isso é que eu disse, é por isso que às vezes gozo muito com a situação dela me ter dado uma carreira, porque realmente me deu uma carreira, porque ninguém me conhecia. Deu-te o palco. E não sentes que palco. começaste desde o início logo a ser tu próprio, isso eu acho que também foi um bocadinho do segredo. Porque Sim, porque eu nunca, ou seja, nunca foste com a pretensão de que eu quero que isto seja o meu trabalho, então vou lidar. Nem imaginava sequer de perto que algum dia isso podia. As pessoas diziam muito: estás a aproximar dela porque queres as coisas. Como é óbvio, gente! É óbvio! Mas depois acabou por ser muito natural. E eu acho que hoje, ainda, obviamente, já tendo a audiência que tenho e as pessoas gostam muito de mim, exatamente por isso, porque eu sou eu. Sabes? Eu sou exatamente a mesma pessoa que eu sou hoje, sou exatamente aquela pessoa da escola. Se tu chegasses ao André da escola e dissesses que ias estar a fazer o que fazes hoje, falar da forma abertamente que falas e estás aqui a falar sobre isto, olha, que ias menina, acreditar? não ia acreditar nunca. Não ia, mas eu gostava tanto, sabes? De lhe dizer? Gostava muito. O que é que lhe dizias? Dizia para ele não desistir, para não pensar em coisas tão más como ele pensa, que ia dar certo, que ia custar, mas que ia dar certo, que a vida dele ia dar uma grande volta. Que a vida está sempre a dar volta. A vida é engraçada, não é? A vida está sempre a dar voltas. Também achava que nunca ia namorar, já falámos disso. Já vamos falar um bocadinho disso agora à frente. que nunca ia namorar e de repente namoro. Achava que nunca ia viver sozinho, vivo sozinho. Achava que nunca ia ter um carro, tive um carro. Achava que nunca ia andar de avião, achava que nunca ia de férias. O que é isso? E de repente já fiz isso tudo. E eu fico tipo, uau. Então, eu uma vez fui, já contei isto várias vezes, uma vez fui ler a mão a uma cigana e ela disse que ia morrer aos 30.
Que idade é que tens? 26, resta-me 4 anos. Mas sabes que se eu morresse aos 30, eu disse super feliz. Eu já vivi muito, sabes? Então não tenho medo. Tenho medo das pessoas à minha volta. De mim não tenho medo. Mas é engraçado. Mas já que estavas a tocar aqui na ponte de namorado, nós estávamos a ter também esta conversa. Sim. Porque estavas a dizer que nunca tinhas tido um namorado, e isto é porque tu sentias que não merecias amor ou não eras capaz de namorar? Com certeza. Então era a pessoa que achas a pensar em namorar. O primeiro ponto, eu queria namorar Mas com tu o nunca quê? tinhas tido um namorado antes? Nunca. Porque, como é óbvio, eu também me relacionei com mulheres. Lá está, por isso é que eu entrei em depressão. Por isso é que foi péssimo, não. Foi interessante, porque, como é óbvio, tu negas, tu não queres ser aquilo. Repara, está toda a gente a dizer que é errado. Os adultos estão a dizer que é errado. As pessoas estão a dizer que é errado. Então tu começas a acreditar que é E tu realmente bloqueias errado. em ti essa possibilidade? Completamente, sim. Tu começas a achar que é que a pessoa, que realmente as pessoas têm razão. O que é que está a acontecer comigo? Eu sou doente de estar a... Então forcei-me muitas vezes a estar com raparigas. Eu tive uma namoradita na altura que, dentro daquilo que eu podia dar, acho que foi bom. Mas claramente não estava feliz, era e aquilo. claramente não era feliz. E pronto, depois há várias coisas que aconteceram que depois essa namorada depois não aceitou muito bem o término e depois virou uma stalker autêntica. Furou-me pneus de carro, iam tipo Ai, meu riscar a Deus. porta, entendes? Por isso é que eu digo, eu já passei por tanto, sabe? Venham, não gostas de mim? Está ótimo, está perfeito. E como é que houve aqui esta mudança em ti de... Terapia. Terapia. Várias formas de terapia, como eu já te falei, que também faço constelações, faço aqui a hipnose, faço várias coisas. Ou seja, perdoar, não é? E depois não estar à espera. No momento em que eu parei de estar à espera, no momento em que eu deixei de procurar, porque não é, nós temos as aplicações de encontros, temos várias coisas agora, não é? Mundo digital. E eu queria muito namorar, então eu entregava muito à pessoa e depois a pessoa se me deixava de responder, eu ficava tipo, ai que ódio, sabes, ficava mesmo mal. E a pessoa não me devia nada. Repara, as pessoas não são obrigadas a cumprir uma expectativa que nós Um próprios papel que criamos. tu definiste que queres Não que é? elas Ou seja, eu preencham. criei uma expectativa sobre aquela pessoa. Se ela não cumpre, eu vou ficar chateado. Porquê? Fui eu que criei aquela expectativa. Porquê é que eu tenho que ficar chateado com isso? Então, no momento em que eu deixei de ter expectativas, em que eu parei, literalmente, apareceu-me um kikiki. Então é aquilo que eles dizem mesmo, é deixar, quanto mais deixares de procurar, mais isso. aparece. Eu achava esse slogan tão tipo, deixar de procurar o quê? Mas foi isso. No dia que eu comecei a ter estabilidade emocional, que é importante, no dia em que eu aprendi que eu sou a personagem mais importante da minha história, que eu gosto mais de mim do que gosto de qualquer pessoa, que tudo certo. É isso, estás completo e vem uma pessoa para te acrescentar. Acrescentar, exatamente, é isso. E ele estava exatamente nessa fase. Com terapia em dia, importante. Com terapia em dia, estável a nível emocional, estável a nível financeiro, que também é importante, como é óbvio, estável a nível de trabalhos, tudo. Então foi só acontecendo. E nós estivemos juntos no dia das eleições, em 2024. E nunca mais nos separámos, desde esse dia. Mas tu conseguiste logo abrir-te a ele emocionalmente? Foi difícil, sabes? Foi difícil. Não foi logo assim. Mas tu, quando estás tu descobres quem é a tua cara metade. Sabes? Tu sentes que é esta pessoa? Eu tenho a certeza que ela é a minha alma gêmea. Até podemos não. Esperemos Ok. que não, mas eu tenho a certeza que ela é a minha alma gêmea. Até porque eu também já confirmei isso no tarot. Não posso. Não, já confirmei Claro que isso já e tudo. confirmaste. Óbvio. Confirmei isso e tudo lado, com as minhas terapeutas todas holísticas, a minha chama estelar, é assim que é o nome correto. Mas é a minha alma gêmea. Eu tenho certeza que é porque nós complementamos tanto, sabes? Então, se calhar daqui a 10 anos não estamos juntos, mas ele agora, neste período, é a pessoa que Mais sentido faz para ti. não tem como, sabes? Agora é estranho imaginar chegar a casa e ele não estar lá agarrado aos gatos. Fico tipo, não é impossível, é óbvio que ele não. Mas também não tenho medo, se ele quiser ir, olha, Estás bem sozinho. estou ótimo, ele que se cuida. Mas então achas que demoraste muito tempo a dar esse passo de ok, eu vou aceitar que ele entre na minha vida, porque também com tudo aquilo que já passaste, se calhar tens muito mais barreiras. Lá está, aqueles limites que foste aprendendo a pôr. Sim, não demorei tanto com ele, genuinamente que não demorei, porque ele deixou-me muito confortável, deu muita confiança, deixou-me ser eu próprio, que é muito difícil, não é? Nos dias de hoje, estares com alguém que te deixa ser tu próprio e que te conhece a 100%. Claro que, como é óbvio, há certas coisas que nós discordamos, mas
Se me perguntas assim, já discutiram, são um casal que discute muito, não sei, infelizmente não, mas pode acontecer. Mas para já está a ser tudo. Também estamos juntos há um ano, mas já vivem juntos. Já vivemos juntos. E foi tudo assim, é fazer vida que a gente tem mais que fazer. Porque ele vivia com um colega, entretanto, ou seja, eu estar sempre lá também deixou de fazer sentido, não é? Porque a partir do momento que uma casa é partilhada não é assim tão agradável. E procurámos logo casa. E depois tudo fluiu tão naturalmente que era tipo o universo a dizer tipo, é por aqui, vai, tu mereces, vai campeão, tu sofreste tanto, é agora, entrega-te. E foi. E vais-te a casar? Olha, sabes que lá está, se me dissessem isso há uns anos atrás, tu estás maluco. Hoje não é óbvio que não é o sonho da minha vida, mas com ele, who knows? Sabes? Tipo, já falámos sobre isso, claramente, sobre ter filhos e tudo, não é? Dentro da possibilidade que existe, não está fora do baralho, sabes? Tipo, não é uma carta fora do baralho, não é uma coisa que nunca vai acontecer. Uma coisa que se vê que acontecer. Deixar o universo também te dar as pistas. É isso. Tu acreditas muito nisso? Vais tendo atento a sinais? Completamente, assim? amiga. Completamente. Mas o que é que a nível espiritual tu acreditas? É tipo astrologia? É tarô? Tudo. Tudo que existe. Completamente desequilibrado. Não, estou a brincar. Eu acredito em tudo. Eu acho que tudo. Eu também te já ouvi falar muitas vezes de manifestação. Sim. Mas, por exemplo, estavas a dizer há pouco, e até queria fazer esta ponte, estavas a dizer que tu nunca acreditaste que era possível uma coisa e aconteceu. Outra coisa e aconteceu. Outra coisa e aconteceu. Tu manifestaste ao contrário. Eu não sou capaz. Sim, e foi dando certo. Foi dando certo. E a prática da manifestação, aliás, a capa, eu tenho vision board, tenho tudo, porque eu acredito realmente que se nós acreditarmos muito numa coisa e agirmos como se já a tivéssemos, ela acontece. Então, nos últimos anos eu faço as minhas manifestações, faço tudo certinho para que realmente isso aconteça. Eu acredito muito nisso, acredito muito em astrologia, porque eu acho que tu tens um propósito. Repara, se houve alguém que perdeu tempo a criar tudo isto, tem que ter um propósito, tem que ter uma lógica, tem que, mesmo nas energias, mesmo de vir com um bico tapado, tudo, faz tudo sentido. As pessoas são energia, não é? Um bico tapado não sei essa. Para proteger das más energias, tens que ir sempre com um bico tapado. Olha, tu que te conversas aqui com muita gente, hoje não vim, porque és tu, eu disse, não, a minha amiga não tem má energia. Mas como assim? Pois mesmo tipo... Um tape, tipo um penso a tapar. Não sabia... E protege das mais. E isso é muito importante. Por exemplo, sair à noite, quando vais sair à noite, quando vais sempre ao a dizer que eu restaurante. tenho que proteger melhor a minha energia, porque eu acho que se calhar é isso. Dada, sabes? Se calhar é isso. Isso é um bom truque. Há muita gente que faz isso. Já não sei se conhece, mas muitas atrizes que fazem isso. Para proteger a energia, porque realmente, repara, o nosso corpo é o nosso templo, não é? A nossa casa, tudo. Então eu tenho tudo muito dentro daquilo que eu acredito e que acho que funciona, como é óbvio. Tenho tudo muito. Mas com apoio é que tu procuras na astrologia para tomar decisões na tua vida? Profissionais e de vida mesmo? Eu, por exemplo, no tarô, quando tenho alguma decisão para tomar, eu gosto de perceber se está tudo ok. Se faz sentido ou não. Como é óbvio, eu não levo aquilo a... Repara, se é uma coisa que realmente eu acho que vai funcionar e se aquilo diz que não, eu também acredito mais em mim próprio, como é óbvio. Mas raramente isso acontece. Não é? Sim, raramente isso acontece. Por isso eu acredito muito no que o universo, lá está, no que algo maior que nós tem para nos dar. Sempre. Então às vezes quando estou... Não sei se é parvo dizer, mas às vezes quando eu estou com dúvidas eu digo, pá, se for para isto acontecer, eu vou começar a ver as horas iguais. E começo a ver as horas iguais. Se isto não sei o que é, tenho que... E acaba por acontecer, então eu tenho a certeza que isso. Eu sempre fui uma pessoa muito cética, mas ao longo dos anos fui-me abrindo cada vez mais e explorando também o meu lado espiritual. E eu hoje em dia, de vez em quando, vejo-me também a fazer essas coisas, tipo, olha, se esta for a pessoa certa, dá-me um sinal até este dia, por favor. Sim, e o pior é que dá. Pois dá. Ou não dá, se não dá também é porque não é a pessoa certa. Mas normalmente, tipo, há mesmo, não sei, eu não acredito assim em coincidências. Sim, também acho que não. E acho que há coisas que vão acontecendo que... Eu também gosto de ver muitos sinais em todo lado. Sim. E acho que é importante nós estarmos abertos a isso e estar atentos. Certo, porque muitas vezes eles estão lá, mas nós estamos tão noutra. Sim, e nós às vezes recusamos a ver. Também é outra coisa. Mas eu acho que agora estou numa fase da minha vida em que tenho tudo, sabes? Estás alinhado? Estou alinhado com tudo, sabes? Estou tipo, tenho a minha terapeuta, tenho a senhora que faz o tarô, tenho a minha terapeuta que cuida, que faz a radiestesia, tenho um monte de gente. A radiestesia, não te sei muito bem explicar o que é, também que eu não sou a melhor pessoa, mas é algo que através de formas geométricas e através, obviamente, dos chakras e não sei o que, conseguem equilibrar a tua vida. E às vezes quando há alguma alteração eu consigo sentir logo, e mesmo a nível, por exemplo, cansaço extremo físico, um extremo cansaço físico, aliás,
de te sentires tipo, bué, esgotada, sem energia. Sim, a importância também de estás a ouvir o teu corpo, porque ele também dá muitos É sinais, isso, não é? exatamente, lá está. É ouvir só os sinais e estar alinhado com tudo. E as pessoas às vezes podem achar uma loucura, não está tudo certo. Pronto, se tudo não Todos é a tua acreditam onda. naquilo que querem Exatamente. acreditar. Sim. Porquê é que tu foste experimentar constelações? Porque eu estava há 5 anos a fazer terapia e achava que aquilo já não estava. Ou seja, obviamente, toda a gente precisa de terapia o resto da vida, não é? Mas precisava de mais respostas, sabes? Comecei a sentir que não era suficiente. E então por acaso, numa vez, numa marca, tive uma ação de constelações, foi super engraçado. O Sport Zone não tinha nada a ver e fomos fazer constelações com a Adidas. E logo aí eu fiquei tipo, o que é isto? Mas fizeste Tipo, com bonecos ou foi. não, fiz com as live? pessoas lá, eram os grupos de influenciador. Ai, meu muito Deus! engraçado. Não sei se foi Não engraçado ou acredito. assustador. Mas foi. Mas pronto, na cabeça de alguém funcionou super. Ai, meu Deus, estou chocada. E aquilo ficou na minha memória. Entretanto, depois há pouco tempo, porque, ou seja, é possível fazer com bonequinhos em grupo ou individual. Eu tenho a minha terapeuta no Porto, que às vezes vou em grupo, também já levei o meu namorado lá, o adorou também. E também faço online com a minha do Brasil, com a Renata do Brasil. E pronto, ou seja, nas constelações consegui, por exemplo, encontrar respostas para a minha relação com os meus pais, principalmente com o meu pai. Consegui encontrar. Não é? Porque as constelações têm 3 grandes forças que acreditam, não é? Que é o sentimento de pertença, não é? De pertenceres àquele sítio, respeitar a hierarquia, não é? E o equilíbrio entre tu dares e receberes. E se tu pensares, tudo isso faz sentido na vida, não é? E então é um bocadinho por aí. É justificar algumas coisas que hoje em dia É isso. te acontecem ou que tu sentes, têm Sim. justificação. E é perceber de onde é que isso vem, Tem não é? um propósito. E às vezes tu não fazes ideia, por exemplo, no último grupo que fui, por exemplo, havia uma senhora que tinha muito medo de água e não conseguia perceber porque é que era. Ou seja, ela já tinha feito a terapia convencional e o que era isto? Afinal tinha sido um ancestral dela, um tio, um avô, qualquer que tinha morrido afogado. Então fez sentido. Mas, Depois aí- ok, faz sentido, mas tu consegues curar isso porque sabes? Ou seja, Como depois é que acontece o processo depois de. depois tens o processo de cura, não é? Que a pessoa, a terapeuta, não é? A pessoa que guia a sessão faz-te dizer, através de uma série de palavras e de afirmações, que podem te ajudar a lidar melhor com a Ok. situação. Com cura, não é nada, ficas curada, não é? Mas começas a perceber melhor. E depois, como começas a perceber melhor, já começas a aceitar melhor. Lá está. Eu nunca fiz este tipo de constelações familiares, mas acho que tenho medo, mas acho que gostava de fazer. Mas fiz um tipo, eu acho que não te contei, que fiz um tipo não. de terapia diferente, MDR, há uns tempos, sabes o que é? Não. É a terapia das bolinhas. Sabes, tipo, aquelas coisas que tem Sim. no. É uma forma de processar memórias. Que Ou seja, giro. são as tuas memórias de infância em que tu contas no processo terapêutico quais são as memórias mais marcantes, explora um bocadinho primeiro ali antes de fazer o tratamento da MDR. É quase como se fosse a hipnose, mas é através de bolinhas em que tu tens de fixar, tipo, e ativas o teu lado direito e esquerdo do cérebro e ficas tipo a olhar com os estímulos bilaterais a nível de som e a nível de olhar. Então ficas tipo a fazer este movimento com os olhos e a processar e a Já fiz isso deixar. com a Cláudia, não sabia não, mas é tipo umas bolinhas vermelhas que anda para frente e para Sim, trás, não é? yeah, Sim, e e tens ou seja, umas cenas que tens de ter na mão sim, e tudo. e tu tens de estar a olhar e tens de estar focada naquilo e a deixar o cérebro ir buscar memórias. E muitas vezes tu estás a dizer que tens tipo este trauma aqui que está associado a montes de memórias para trás que tu nem fazes ideia. Sim. E aquilo é uma forma de tirar o peso emocional dessas memórias, em vez de ser aquele trauma, ser só uma memória que passou e arquivou. ficou. Para hoje em dia já não se refletir na tua vida. Afinal já tinha feito isso, mas só fiz uma vez e nem sabia qual era o nome correto. Eu acho que é mais ou menos semelhante à hipnose, Sim. só que não entras no estado De hipnose profundo. de hipnose. Sim. Estás Sim, sim, completamente sim, consciente. Sim. E eu gostei. É muito interessante explorar outros tipos de terapia. É super. Porque eu só tinha feito terapia convencional e gosto imenso porque acho que é super útil no dia a dia, mas muitas vezes esta terapia convencional também está muito de só falar sobre aquilo que está a acontecer no momento. E eu certo. falava muito disso, dos gajos estão a acontecer e coisas assim, não sei o quê. Pá, e o resto que está para trás, que é isso que está a condicionar a tua vida Certo. hoje, não é? Certo. Também é preciso ir lá. Muitas vezes em terapia normal também se faz esse tipo de tratamento, Mas é mais difícil. mas depende da o processo. abordagem. É isso, sim. Depois eu acho que para mim um dos passos muito importantes na terapia também é tu
sentires e estares ok com o terapeuta o teu santo tem que bater com o terapeuta, não é? E tu conseguiste logo à primeira, isso é que é, Logo, é raro. que anjo da minha raro, vida, é meu mesmo Deus raro. do céu. Eu passei por quase 10. A André. sério? Sim. Ai, é por isso que eu digo E é muitas horrível vezes. depois, tipo, Tens que repetir contar a história toda. outra vez. Pois, mas isso é muito importante. Eu tive uma sorte, inclusive, aliás, eu gosto com a situação de se a Cláudia precisasse do meu rim, eu dava-lhe dos meus dois. Porque ela Salvou a tua vida. Ela salvou-me, eu gosto imenso dela. É uma grande sorte. É E ainda muita bem. sorte mesmo. Já estamos há, sei lá, 6 anos juntos, vai fazer 6 anos juntos. Das pessoas que melhor te conhecem hoje em A dia. pessoa, aliás, ela sabe tudo sobre a minha vida. Não é? É assustador. Yeah. E às vezes, agora nesta fase em que eu estou a curar-me, não é? Que já estou mais tranquilo, eu fico a pensar: meu Deus do céu, o que é que, será que ela ao jantar diz: opá, foi lá hoje um tolinho, vocês nem imaginam. Ela não pode falar disso, não? Opá, eu não, mas eu fico a pensar. Ela segue-te no certeza. Insta? Não, é o nosso acordo, que é Ok. tipo. É o limite. Eu acho que ela vê em alguns lados, até porque depois ela vai comentando, por exemplo, algumas coisas com a Helena e não sei o quê. Mas é o nosso. Sabes disso? Não vais seguir. Pronto, depois eu conto o que É o aconteceu, mas não vejas, que eu tenho vergonha. Acho que é a única Tenho pessoa no vergonha. mundo que eu tenho vergonha que veja as minhas stories ou que veja o que eu faço na internet. Olha, eu estava a preparar o teu episódio e veio-me aqui uma questão que tu, nas redes sociais, mostras muito mais o teu lado divertido, que Sim. tu também és muito assim, e surgiu-me aqui este pensamento: será que tu não gostas tanto porque tu partilhas um bocadinho do teu lado vulnerável, mas não gostas tanto de entrar por aí, porque tu até disseste que não gostas de trazer o mundo das pessoas para baixo? Sim. E será que isso também é uma forma de meio que, como tu fazias Me antes de ser a pessoa divertida da sala? Agora me pegou. Não, sabes. Ou seja, que se continua a ser uma proteção tua. Eu não sei se é uma proteção minha ou se é. Eu não quero ser o coitadinho, sabes? Eu não quero que as pessoas olhem para mim com pena. Eu detesto isso. Então é por isso que aliás, quando tu me convidaste para vir aqui, eu disse logo: vai ser a primeira e última vez que eu vou falar publicamente sobre aquilo tudo que eu passei e vou abrir mesmo o meu coração, porque realmente, ou seja, não é que eu não gosto de falar sobre isso, mas é que eu, por exemplo, nesse dia que eu abri o meu coração um bocadinho mais, as pessoas muito queridas, como é óbvio, recebia mensagens lindas, mas depois algumas pessoas foram tipo: ai, tenho muita pena que tenhas passado. Opa, eu percebo isso, mas tipo, não tenho pena, eu consegui. Olha para mim agora. Olha eu aqui sambando na cara delas. Ótimo. Sim, mas isso é a forma das pessoas mostrarem empatia Sim, também. E se certo. gostam de ti, não, a pena não é um mau sentimento. Não é, mas eu ainda não sei muito bem lidar com ela, sabes? Então Pois, mas eu estava a preparar e isto surgiu, meu. Tem aqui uma ligação. Ainda não me curei. Eu vou fazer terapia. Que terapia? Uma sessão de terapia aqui. Eu não vou à Cláudia esta semana, vim a Mariana. Olha, e estavas a dizer que a terapia salvou-te, a Helena também te salvou. De forma é que as redes sociais também te salvam? Agora, como é que eu te posso explicar isso? Ou seja, eu tive uma ótima professora, não é? Como é óbvio. Não, falando aqui outra vez da Helena, eu acho que em Portugal deve ser das pessoas que mais azeite recebe. Por nada, por respirar, por usar cor-de-rosa. Então, eu às vezes via, e nós brincámos muitas vezes com isso, que ela era muitas vezes top trending no Twitter, era sempre espalhada, principalmente quando estava naquela fase da TVI, não sei o quê. E a forma como ela lidava com a situação, que não é que fosse melhor, atenção, mas eu via e dizia: porra, olha que inspiração, está a levar Força. esta porrada toda e como é óbvio, não é que ela estivesse feliz e animada e a não ligar à situação ou tipo a passar ao lado. Não, como é óbvio, toda a gente, as pessoas que dizem: ai, não me afeta nada, mentira, afeta, em algum momento vai-te afetar. Mas a forma como depois ela lidava com isso, claro que é importante falarmos muito, desabafar sobre isso, mas ajudou muito e preparou-me muito para o mundo do que era o mundo das redes sociais. Então é óbvio que ela hoje é a primeira pessoa em que eu confio a minha vida, como é óbvio. Também me salvou, como eu estava a dizer, é importante. As pessoas dizem: ele só está onde está por causa da Helena. É verdade, eu não tenho vergonha alguma de admitir isso. As pessoas, ele só tem o que tem porque é amigo da Helena. É verdade, imagina as pessoas dizerem: por causa de ser amigo da Helena. Está tudo certo. Se fosse uma pessoa que me envergonhasse, que me deixasse, sabes? Mas não, é uma das pessoas mais inspiradoras do país, gostando ou não, uma trajetória inegável. E ela preparou-me para tudo, sabes? Então hoje é aquela pessoa em que eu ligo quando preciso de trabalhar, de fazer algum trabalho para alguma marca, é a pessoa em que eu peço conselhos, é a pessoa que estou a preparar o meu podcast e eu peço-lhe ajuda, é a pessoa que eu sou zero
essa pessoa de não aceitar ajuda ou achar que não, então repara, é Sim, a mesma somos coisa uns para os outros e Sim, é a mesma coisa de ti, como é óbvio. Se tiveres a algum importância da conselho. comunidade é tudo. Exatamente, se tiveres algum conselho para me dar, é óbvio que eu vou ouvir. Tu estás aqui há muito tempo, já trabalhas com milhares de marcas, é óbvio que eu vou ouvir. Então as redes sociais têm um lado muito bom, não é? Que as pessoas são muito simpáticas, são muito queridas, também têm um lado mau. Só que o meu lado mau há tantos anos atrás já foi tão mau que Pois, agora e tu tens tanta gente a apoiar que se calhar até muito maior, ou seja, é muito apaga tudo o residual. resto que é. Sim. É muito residual, é óbvio que eu recebo 8 todas as semanas, recebo 8, mas está tudo bem, né? Aquele velho ditado: Deus que é Deus não agradou a toda a gente, vou eu, alecrim dourado, Matosinhos, agradar. Não vou, gente, está tudo bem com isso. Mas também me salvam todos os dias, como é óbvio. As pessoas dizem: os teus vídeos salvam o meu dia, melhoram muito o meu dia. Mas eu faço aquilo porque aquilo também salva o meu dia. Ver o feedback, ver as mensagens, ver o que é que as pessoas dizem. Sentes companhia também do outro lado. Sem dúvida que sim. E hoje em dia tens o teu trabalho de sonho. E hoje em dia tenho. O meu trabalho de sonho com as pessoas que eu gosto. Sabes, eu estou na minha fase da minha vida que se vem tirar a minha paz, vai custar muito, primeiro ponto. E depois vai ser difícil, porque olha, eu estou super realizado em todos os níveis. Amorosamente, financeiramente, no trabalho, nos amigos. Tenho 2 amigos. E está ótimo, está tudo bem. Estou super realizado, estou super feliz. Sabes? E é muito difícil. E é estranho agora estar a dizer isto em voz alta, porque eu nunca disse isto assim tão em voz alta, mas é verdade, eu estou feliz. Tenho tudo aquilo que alguma vez eu quis. Ainda que, obviamente, não é? Estamos a falar da nossa realidade, como é óbvio, mas tenho exatamente aquilo que eu pedi. Então estou ótimo, estou feliz. Bom, fico mesmo muito feliz por ti. E nota-se, essa tua energia está aqui certo. A passar. Olha, se tivesses do outro lado alguém que tivesse a passar por um bocadinho daquilo que tu passaste, o que é que tu dizias a esta pessoa que está neste momento no fundo e não vê a luz ao fundo do túnel? Que há luz ao fundo do túnel. Eu sei que não parece. Eu sei que há momentos em que tu vais mesmo acreditar que não há. Vai haver momentos em que tu achas realmente que tu és um problema, em que tu não és gostado, em que tu nunca vais ser feliz, que tu não és merecedor do amor, que não és merecedor da felicidade. Mas eu prometo que vais. Prometo que vais dar a volta por cima. Prometo que o tempo cura absolutamente tudo na vida. Prometo que as coisas vão melhorar, que amanhã vai ser melhor que ontem, sempre. Ainda que tu aches que vai ser mais duro, que vai ser mais difícil, vai ser melhor. Procura ajuda, fala com as pessoas. E se as pessoas com quem tu falas não te dão a resposta que tu achas que é certa, fala com outras. Vai à terapia, fala com adultos, fala com as pessoas à tua volta, fala com os teus colegas de trabalho, fala com a tua família. Se tu estás num dia mau, fala sobre isso. Procura ajuda sobre isso. Sim, se as pessoas não acreditam naquilo que tu estás a sentir, sim. Fala tanto. Encontra com as pessoas encontra certas, as pessoas certas. porque tu é que estás certo, não é? Exatamente, encontra as pessoas que vão acreditar em ti. E acima de tudo, acima de encontrar as pessoas que vão acreditar em ti, acredita tu própria. Que é a parte mais difícil, sabes? Mas é a parte mais importante. Que é acreditar em ti não ir cedendo ao longo do caminho de que aquele está a dizer aquilo, eu não tenho confiança suficiente em mim, então vou meio que acreditando, ouvindo. É muito difícil. Aquilo que eu te disse, houve um momento da minha vida em que eu acreditei que realmente era um problema. Hoje eu estou aqui a falar livremente sobre isso e tranquilo sobre isso, mas houve muitos anos que eu achava que realmente era um problema. Hoje eu percebo que não era, estava tudo certo comigo. Por isso, está tudo certo tu seres um gay afeminado, tu gostares de coisas de mulheres, está tudo certo. Não há nada que tu vais... Primeiro ponto, não há nada que tu vais fazer na tua vida que as outras pessoas vão achar melhor ou pior. Faz só a tua cena, faz aquilo que te apetece. Ser tu próprio. Custe o que custar. E vai custar muito. Estou já a avisar que vai custar muito. Mas o final vai ser muito compensador. Bem, adorei! Olha, só tenho aqui mais 2 últimas perguntas para ti. Se tens assim, neste género de coisas que também estávamos a falar, de espiritualidade, não sei se lês muito destes temas, mas queria-te pedir uma recomendação de um livro e assim um podcast, não sei se costumas ouvir, que tenhas para nos recomendar. Olha, um livro que eu te posso dar sobre isso é um livro da pessoa que criou o conceito das constelações familiares. O livro chama-se Essa Dor Não É Tua, é ótimo. Acho que até já tinha dito sobre isso. Falado sobre isto. É muito fixe. E um podcast que eu vejo vários, ou seja, não há um que eu veja que só sobre um assunto, eu vejo vários que vão falando sobre vários assuntos, sobre manifestação. Era só se tivesse assim algum específico que te lembres que faça sentido. Sobre pressão, eu sou peixe, Mariana, eu tenho uma memória péssima. eu não sei. Está ótimo, pronto, o livro fica com uma recomendação. E um último conselho que tu tenhas recebido recentemente e que tenha marcado? Podes ouvir de alguém, algum podcast, alguma coisa que tenha marcado?
Então. Por acaso foi hoje. Assim, de repente foi hoje. De uma pessoa que foi lá ao podcast, da Mafalda Castro, eu posso dizer que foi da Mafalda Castro, e no final ela disse-me tipo, pá, tu és ótimo, tu conseguiste guiar esta conversa brilhantemente. E é ótimo. É validação de. É validação daquilo que estás a e de fazer. alguém que, repara, não é? Faz diretos há anos e é realmente, pronto, uma referência, não é? E não é que a minha ambição não é chegar à televisão, não é nada disso, mas receber assim de repente, porque o meu podcast é sem guião, sem cartão, sem nada, então realmente é preciso ter jogo de cintura para conseguir conduzir a conversa. E receber um conselho dela foi muito fixe, eu fiquei mesmo muito feliz, sabes? Eu fiquei tipo, pá, estou a fazer esta cena, estou a ir pelo caminho certo. É aquele momento de voltar ao André de 10 anos, ao André. É isso. Olha a Mafalda Castro. Exato. É isso mesmo, juro, é mesmo isso. É tipo, olha, André, olha lá. amei ter-te aqui. Obrigada. Olha, obrigado pela vulnerabilidade, foi ótimo. E Olha, tenho a certeza obrigado que vai por me inspirar convidares. mesmo muita gente. Obrigada. Olha, eu espero que sim. Se ajudar uma pessoa, se ajudar alguém que estiver a passar por isto, nem que seja só uma, eu vou ficar muito feliz. Sinto que o meu propósito, inclusive, foi cumprido, sabes? Por isso, olha, Não, vai agradeço valer a muito pena. Não, de me obrigada ter chamado e acho que o teu projeto é mágico. As pessoas aqui têm Obrigada. a liberdade de ser elas próprias, o que é difícil. Tu consegues deixar as pessoas à vontade, tu és uma comunicadora nata, tu nasces para Ai, isto. André. E estou muito feliz de teres-me convidado cá. Obrigada. Obrigada mesmo pela confiança. Fico mesmo feliz. bom. E muito feliz por te ver feliz também. Obrigado. E vamos marcar de correr. Vamos correr! Vamos correr! Ainda não marcamos a nossa corrida! Oh, meu Deus, isso vai ser épico! Não é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume.